Olá, meus queridos alunos e alunas. Nessa videoaula eu vou falar sobre o violoncelo no período clássico. O classicismo na música ocorre grandemente no século XVIII até início do século XIX. Para entender esse período da história, a gente tem que levar em consideração que ele foi grandemente influenciado pelo Iluminismo. Bem resumidamente, o Iluminismo foi uma série de ideias centradas na razão como principal fonte de autoridade e legitimidade moral numa sociedade. Nesse século, apareceram vários filósofos que defendiam ideais como liberdade, fraternidade, progresso e, principalmente, a separação Igreja versus Estado. Os iluministas defendiam que o pensamento crítico deveria estar acima das superstições e preconceitos religiosos da época. Essas ideias alimentaram uma busca pela ciência, pelo método científico que influenciou em todas as áreas, na música, na matemática, na física, na pintura. Esses pensamentos questionavam também os privilégios das monarquias. Então a música, que era tocada principalmente nas grandes igrejas, nos grandes castelos, ficou mais acessível às pessoas comuns, que não eram nobres. Nessa época surgiram novas salas de concertos, novos teatros. Na busca por uma metodologia científica, os compositores começaram a escrever métodos e mais métodos, tratados para vários instrumentos, novas formas de tocar, novas combinações sonoras. Surgiu nessa época o quarteto de cordas, o quinteto de cordas. E como isso influenciou diretamente o violoncelo? Uma grande mudança, por exemplo, foi o arco. Um cara chamado François Tourt inventou um arco maior, com mais peso no talão e na ponta, e ele estudou uma nova curvatura de arco. Esse arco ficou famoso pois ele era tocado pelo grande violinista Giovanni Battista Viotti. Com o surgimento de novas salas de concerto, grandes salas de concerto, era preciso um arco que projetasse mais o som do instrumento. Um arco que abraçasse a corda em toda a sua extensão. Dessa forma, produziam um legato muito mais cheio, muito mais vigoroso. E esse novo arco mudou completamente a forma de tocar violino, viola, violoncelo. E não foi só o arco que mudou. O violoncelo continuou sendo tocado apoiado nas coxas, pois o espigão ainda não tinha sido inventado. O violoncelo continuava tocando com cordas de tripa, pois as cordas de aço ainda não tinham sido inventadas. Porém, a forma de tocar mudou completamente. O violoncelo deixou de ser apenas um baixo contínuo para virar um instrumento virtuoso, um instrumento solista. Dentre as principais mudanças na forma de tocar, alguns violoncelistas foram fundamentais. Dentre eles, Michel Corrette, que desenvolveu um método específico de dedilhado para o violoncelo. Tempos depois apareceram dois irmãos, Jean-Pierre, o mais velho, e Jean-Louis Dupont, ambos excelentes cellistas. O mais novo, Jean-Louis Dupont, fez um método com a ajuda de seu irmão, que até hoje é considerado um dos principais métodos para aprender o violoncelo. Outro grande cellista do período clássico que trouxe mudanças importantes para o desenvolvimento do instrumento foi Luigi Boccherini. Boccherini foi o compositor que mais escreveu obras para violoncelo. Ele escreveu 12 concertos, dezenas de sonatas, dezenas de trios, quartetos, quintetos, sempre com o violoncelo fazendo solos lindíssimos, solos complexos,
sempre uma partitura difícil de tocar, de altíssimo nível. Desde criança, Boccherini era um virtuoso no violoncelo. Ainda jovem, ele já fazia turnês em várias cidades da Europa tocando, e muitos músicos se surpreendiam com suas composições, pois o violoncelo solista, em vários momentos, tocava mais agudo do que os violinos. Inclusive, em algumas de suas sonatas, não tem uma única nota na corda dó, é sempre tocando na região aguda do instrumento. Em suas anotações, Boccherini fazia uma tabela com a posição fixa do polegar. Nessa tabela ele colocava diferentes possibilidades de dedilhados. Portanto, Boccherini desenvolveu ao máximo o uso do polegar. Vejam agora um pequeno trecho de um concerto para violoncelo dele. Outro violoncelista e compositor do período clássico, tão importante quanto Boccherini, ou talvez até mais importante, foi Bernhard Romberg. Romberg escreveu 10 concertos para violoncelo, várias sonatas, concertinos e uma série de outras obras. Ele resolveu aumentar o espelho do instrumento, possibilitando assim tocar notas mais agudas. Ele inventou essa quebra no espelho aqui que tem na corda dó, para a corda dó poder soar mais livremente, para você conseguir vibrar na corda dó mesmo nas posições mais agudas. E Romberg também deu a ideia de começarem a construir cellos menores, 2/4 e 3/4, para as crianças estudarem. Na época já existiam cellos menores, existia o cello piccolo, mas o cello piccolo era geralmente com afinação de violino e era voltado para o repertório e não para crianças aprenderem a tocar. Foi a ideia de Romberg de construir cellos com a mesma afinação, porém em tamanhos menores. Outra contribuição que Romberg nos deixou foi que ele simplificou a forma de ler a partitura. Naquela época, os violoncelistas costumavam ler em até 6 claves. Romberg estabeleceu que apenas 3 já era suficiente. A clave de Fá para você ler os registros graves, a clave de Dó para você ler as notas na região intermediária e a clave de Sol para você ler o agudo do instrumento. Portanto, se você reclama, tem dificuldade de ler a clave de Dó, deixa a preguiça de lado e agradeça ao Romberg. Do contrário, você teria que estudar até 6 claves. Romberg foi um grande amigo de Beethoven. Durante um tempo, eles tocaram num quarteto juntos, onde Beethoven tocava a viola. Depois eles fizeram um trio, onde Beethoven tocava piano. Dizem até que Beethoven chegou a oferecer que iria compor um concerto para violoncelo exclusivo para o Romberg, mas ele recusou, pois no momento da oferta ele precisava muito de dinheiro e estava mais preocupado em tocar suas próprias composições. O que é uma pena, porque depois Beethoven morreu e acabou que ele não compôs nenhum concerto exclusivamente para violoncelo. Romberg viajou por toda a Europa tocando, fazendo turnês, e teve a oportunidade de conhecer todos os grandes cellistas, quase todos os grandes cellistas de sua época. Ele conheceu Boccherini, ele conheceu os irmãos Dupont,
ele tocou junto com eles, falavam sobre técnica, falavam sobre música, sobre a forma que cada um tocava. Muitos críticos e compositores da época diziam que Homberg era o rei sobre todos os violoncelistas, o maior virtuoso do violoncelo que já existiu. Então, para conhecermos um pouco mais sobre esse grande compositor e instrumentista, eu vou colocar aqui um trechinho de um dos seus concertinos para 2 violoncelos. Reparem que os 2 violoncelos solistas têm momentos que são bem fortes e enérgicos, e em outros momentos eles são bem melodiosos e cantáveis, enquanto a orquestra faz um acompanhamento bem simples ao fundo. E aí, gostaram do concertino do Homberg? Vocês repararam que a orquestra faz um acompanhamento bem simples e suave ao fundo, tentando deixar o mais claro possível as vozes dos solistas? Isso se chama estilo galante. Isso foi uma forma de escrever no início do classicismo, mas isso já é assunto para uma outra aula. O classicismo foi um período muito rico e cheio de detalhes que não dá para falar numa única videoaula. Então, por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima!